Quando falamos em vikings, a primeira imagem que surge é a de guerreiros ferozes com machados em punho, embarcando em navios longos e ágeis, prontos para saquear vilas costeiras da Europa medieval. Essa representação, alimentada por séculos de lendas, crônicas e produções modernas, traz um retrato de bravura, violência e aventura. Mas quem foram de fato os vikings? Eles eram apenas saqueadores brutais, ou uma civilização complexa, com cultura, mitologia e contribuições históricas que ecoam até os dias de hoje. O termo viking se refere em sua origem não a um povo específico, mas a uma atividade, a prática de navegar para explorar, comerciar e, muitas vezes, saquear. Era uma designação para aqueles que se engajavam nessas expedições marítimas, vindas das terras do Escandinávia, regiões que hoje conhecemos como Noruega, Suécia e Dinamarca. A chamada Era Viking, tradicionalmente datada entre o final do século VIII e o século XI, marcou profundamente a história da Europa e deixou um legado que ainda desperta fascínio. A primeira aparição marcante dos vikings no cenário europeu foi registrada no ano de 793, com o ataque ao mosteiro de Lindisfarne, na costa nordeste da Inglaterra. O evento foi descrito como devastador. Monges indefesos foram mortos, tesouros sagrados saqueados e um símbolo da cristandade ocidental reduzido a cinzas. Para muitos cronistas da época, aquilo não foi apenas um ataque físico, mas um golpe espiritual interpretado como castigo divino. A partir dali, o nome viking passou a ecoar pelo continente como sinônimo de terror e destruição. No entanto, limitar os vikings a essa imagem de bárbaros saqueadores seria injusto e superficial. Por trás das armas afiadas e das velas triangulares de seus navios, havia uma sociedade rica e complexa. Eles eram agricultores, artesãos, navegadores e comerciantes habilidosos. Suas aldeias espalhadas pela Escandinávia eram centros de vida comunitária organizados, onde famílias se dedicavam à criação de gado, cultivo de cereais e produção de artefatos. A vida cotidiana dos vikings incluía rituais religiosos, festas comunitárias e um senso de honra profundamente enraizado. Esse código de honra e lealdade era essencial para a sobrevivência em um mundo duro e marcado por constantes desafios. A figura do guerreiro viking, portanto, não era apenas a de um lutador sanguinário, mas também a de um homem que carregava valores de coragem, fidelidade ao clã e devoção aos deuses. É nesse ponto que a mitologia nórdica desempenhava papel central. Histórias de deuses como Odin, Thor, Freya e Loki não eram apenas lendas para entretenimento, mas narrativas que explicavam o mundo, justificavam a guerra e guiavam a vida espiritual. A tecnologia naval foi outro diferencial marcante. Os Drakars, os famosos navios longos viking, eram verdadeiras obras-primas da engenharia medieval. Com eles, os escandinavos navegavam tanto em mares turbulentos quanto em rios estreitos, garantindo mobilidade sem precedentes. Graças a esses barcos, eles chegaram não apenas às Ilhas Britânicas e à França, mas também às terras distantes da Rússia, ao Mediterrâneo e até a América do Norte, séculos antes de Cristóvão Colombo. O impacto das incursões vikings na Europa foi enorme. Vilas, cidades e até grandes reinos tiveram de se adaptar às constantes ameaças, erguendo fortificações e reorganizando defesas. Porém, os vikings não apenas destruíram, também fundaram cidades, estabeleceram rotas de comércio e influenciaram a cultura dos locais por onde passaram. Cidades como Dublin, na Irlanda, nasceram como assentamentos viking, e reinos inteiros foram moldados pela presença escandinava. O fim da Era Viking não ocorreu de maneira abrupta, mas gradualmente. Com o avanço do cristianismo na Escandinávia, a centralização política e as mudanças nas condições econômicas, os grandes ataques e expedições foram diminuindo. Ainda assim, a herança viking persistiu. Línguas, tradições jurídicas, técnicas de navegação e mitos sobreviveram ao tempo e permanecem vivos até hoje, seja no imaginário popular ou em aspectos concretos da cultura ocidental. Portanto, compreender quem foram os vikings exige ir além dos estereótipos de saqueadores impiedosos. Eles foram, ao mesmo tempo, guerreiros e agricultores, exploradores e comerciantes,
homens e mulheres comuns que ergueram uma civilização marcada pela dualidade entre guerra e cultura. Sua história é um convite para explorarmos os limites da coragem humana, da ambição por terras e riquezas e do desejo de deixar marcas que atravessassem séculos. Ao longo dessa história, vamos mergulhar nas múltiplas faces desse povo fascinante. Conheceremos sua vida cotidiana, seus rituais, seus deuses e suas conquistas. Acompanhar a trajetória dos vikings é entender não apenas um capítulo da história europeia, mas também refletir sobre como sociedades aparentemente distantes no tempo e no espaço podem nos ensinar tanto sobre identidade, poder e sobrevivência. Muito além da imagem de guerreiros saqueadores que se espalhou pelo imaginário coletivo, os vikings eram, antes de tudo, homens e mulheres comuns que viviam em sociedades organizadas, adaptadas ao rigoroso clima escandinavo. A vida cotidiana deles estava profundamente ligada à natureza e às estações do ano, que determinavam desde a colheita até os períodos de expedições. Para entender os vikings de maneira completa, é necessário mergulhar em seu dia a dia, nas tradições que mantinham suas comunidades unidas e na cultura que, ainda hoje, ecoa em nossa história. As aldeias vikings, conhecidas como longhouses, casas longas, eram construções de madeira cobertas por telhados de palha ou turfa. Essas habitações podiam abrigar famílias inteiras, incluindo servos e animais domésticos. O interior era iluminado apenas por tochas e fogueiras, e o calor precisava ser bem preservado para enfrentar os invernos rigorosos. O espaço era dividido de maneira funcional, áreas para cozinhar, para armazenar suprimentos e para dormir lado a lado. A vida doméstica era simples, mas marcada pela cooperação, já que todos precisavam contribuir para a sobrevivência coletiva. No campo econômico, os vikings eram essencialmente agricultores e criadores de gado. Eles cultivavam cevada, centeio e aveia, produziam laticínios e mantinham rebanhos de ovelhas, cabras e porcos. A pesca era uma atividade vital, especialmente nas regiões costeiras, onde o mar fornecia bacalhau, salmão e arenque, que eram preservados com sal ou defumados. O trabalho agrícola era árduo, e tanto homens quanto mulheres participavam ativamente da produção. As mulheres, aliás, tinham um papel de destaque. Administravam a casa, cuidavam das plantações, quando os homens partiam em expedições e, em alguns casos, participavam do comércio. A cultura nórdica era rica e multifacetada. Além das atividades práticas, havia espaço para a arte e para a transmissão de conhecimento. Os vikings produziam ornamentos de metal, esculturas em madeira e tecidos elaborados. O artesanato não era apenas utilitário, mas carregava também forte carga simbólica. Desenhos de serpentes, dragões e figuras mitológicas eram comuns e representavam tanto proteção quanto devoção aos deuses. A tradição oral ocupava papel central na preservação da memória coletiva. Histórias e lendas eram transmitidas de geração em geração através das sagas, que misturavam feitos heróicos, aventuras marítimas e relatos da vida comunitária. Essas narrativas eram recitadas em banquetes, ao redor do fogo, e funcionavam como uma forma de educação cultural e moral. A música também estava presente, com instrumentos simples como flautas, tambores e liras que acompanhavam canções sobre batalhas e deuses. A posição social dentro das comunidades vikings não era estática, mas havia hierarquias claras. Os jarls nobres ocupavam o topo da pirâmide, controlando terras e recursos. Logo abaixo estavam os carls, homens livres, que compunham a maior parte da sociedade e exerciam atividades agrícolas e comerciais. Na base estavam os thralls, escravos, geralmente prisioneiros de guerra, que realizavam trabalhos mais pesados. Ainda assim, havia possibilidade de mobilidade social. Um escravo podia conquistar liberdade e um homem livre podia ascender por meio de feitos em batalhas ou conquistas comerciais. A religião estava profundamente entrelaçada ao cotidiano. Cada aspecto da vida, da colheita à guerra, do nascimento à morte, era acompanhado por rituais e oferendas. Havia altares domésticos e celebrações comunitárias dedicadas a divindades como Freyr, associado à fertilidade e prosperidade, e Thor, o protetor dos homens. O calendário agrícola estava repleto de festividades, como o Blot,
cerimônia de sacrifício que podia envolver animais e, em casos excepcionais, humanos, destinada a garantir boas colheitas ou vitórias em batalhas. Um traço marcante da sociedade viking era o relativo grau de liberdade concedido às mulheres, se comparado a outras culturas medievais. Elas podiam herdar terras, administrar propriedades e até pedir o divórcio. Embora a vida fosse dura e a igualdade plena não existisse, as mulheres tinham autonomia significativa dentro da estrutura social. Essa característica tornou a cultura nórdica distinta em um período histórico em que o papel feminino era, em geral, muito mais restrito. Em resumo, a vida cotidiana dos vikings era moldada pelo equilíbrio entre a dureza do ambiente e a engenhosidade de sua cultura. Agricultores, pescadores, artesãos e guerreiros conviviam em aldeias vibrantes, unidas por tradições, crenças e um profundo senso de comunidade. Essa complexidade nos mostra que, apesar da fama como saqueadores, os vikings eram uma civilização completa, cuja riqueza cultural ia muito além dos campos de batalha. Se quisermos compreender os vikings em sua essência, precisamos mergulhar em sua religião e mitologia, pois era através delas que esse povo explicava o mundo, dava sentido à vida e moldava suas atitudes diante da guerra, da morte e do destino. Ao contrário das religiões monoteístas que se espalhavam pela Europa medieval, os nórdicos eram politeístas. Acreditavam em um panteão de deuses poderosos e imprevisíveis, que viviam em mundos paralelos e influenciavam diretamente a vida dos homens. No coração dessa mitologia estava Odin, o pai dos deuses, senhor da sabedoria, da guerra e da poesia. Representado como um viajante de um olho só, já que sacrificou o outro em troca de conhecimento, Odin era reverenciado por guerreiros e líderes. Ele não era um deus distante e perfeito, mas astuto, manipulador e até cruel quando necessário. Ao seu lado estava Thor, o deus do trovão, protetor da humanidade, empunhando o martelo Mjolnir. Thor representava a força bruta, a coragem e a proteção contra as forças do caos. Outros deuses também desempenhavam papéis centrais. Freya, deusa da fertilidade, da beleza e da magia, era cultuada tanto por mulheres quanto por guerreiros, já que recebia metade dos mortos em batalha no seu palácio, enquanto a outra metade ia para Valhalla, o grande salão de Odin. Loki, o deus trapaceiro, encarnava o caos e a astúcia, capaz de mudar de forma e manipular os demais deuses. Loki era ao mesmo tempo aliado e inimigo, um símbolo das ambiguidades da vida. A cosmovisão viking estava organizada em torno da Yggdrasil, a árvore cósmica, que sustentava os 9 mundos. No topo ficava Asgard, a morada dos deuses. No meio, Midgard, o mundo dos homens. E abaixo, Niflheim e Hel, reinos sombrios associados à morte. Essa estrutura refletia uma visão de universo conectado, em que homens, deuses e criaturas míticas faziam parte de um mesmo destino. O destino, aliás, era uma obsessão para os nórdicos. Acreditavam nas Nornas, entidades que teciam o fio da vida de cada ser, determinando o início e o fim de sua existência. Nada podia escapar à vontade dessas forças misteriosas, nem mesmo os deuses. Essa ideia moldava a mentalidade guerreira dos vikings. A morte em batalha não era temida, mas honrada, já que significava a chance de alcançar o Valhalla, onde guerreiros mortos seriam recebidos por Odin para lutar novamente no Ragnarok, o fim dos tempos. Os rituais religiosos eram realizados em locais sagrados, muitas vezes ao ar livre, próximos a bosques ou pedras que se acreditava terem poder espiritual. Também existiam templos de madeira, chamados Hofs, onde sacerdotes e sacerdotisas, conhecidos como Goti e Gitya, conduziam cerimônias. Os rituais, chamados Blots, incluíam oferendas de alimentos, bebidas, animais e, em ocasiões raras e extremas, sacrifícios humanos. Essas práticas tinham como objetivo aplacar os deuses, pedir boas colheitas, vitórias em batalhas ou proteção contra calamidades. As festividades do calendário agrícola e religioso eram momentos de união comunitária. Uma das mais importantes era o Yule, celebrado no solstício de inverno, que combinava rituais de fertilidade, sacrifícios e banquetes. Muitos elementos do Yule foram incorporados séculos depois nas tradições natalinas cristãs, como a árvore decorada
e a ideia de um espírito festivo que traz presentes. A mitologia também estava presente no dia a dia por meio de símbolos. O Mjolnir, martelo de Thor, era usado como amuleto de proteção, especialmente em tempos de expansão do cristianismo, como um símbolo de identidade cultural e religiosa. Runas, caracteres de escrita nórdica, eram usadas não apenas para registrar nomes e feitos, mas também em rituais mágicos e adivinhações. A escrita rúnica carregava um poder sagrado, conectando os homens ao mundo espiritual. O encontro entre os vikings e o cristianismo trouxe mudanças profundas. Com o passar dos séculos, reis escandinavos começaram a se converter, seja por convicção, seja por estratégia política. A conversão ao cristianismo não foi imediata nem pacífica. Templos pagãos foram destruídos, sacerdotes perseguidos, mas muitas tradições sobreviveram em práticas sincretizadas. Assim, enquanto o cristianismo se consolidava, a memória dos deuses nórdicos persistia nas sagas e na identidade cultural do povo. Portanto, a religião e a mitologia dos vikings não eram apenas crenças distantes, mas a base que sustentava seu modo de vida. Elas explicavam o mundo, guiavam comportamentos e davam sentido às batalhas e sacrifícios. Ao entender esses deuses e rituais, compreendemos não apenas como viviam os vikings, mas como pensavam, sonhavam e encaravam o inevitável destino de todos os homens, a morte. Falar sobre os vikings sem mencionar seus navios seria impossível. Os drakars, conhecidos como navios dragão, não eram apenas embarcações, mas o símbolo máximo da supremacia naval nórdica. Combinando engenharia avançada, velocidade e versatilidade, essas embarcações foram a chave para que os vikings dominassem mares, rios e até regiões costeiras inteiras da Europa. A fama dos drakars se espalhou tanto que, em muitos lugares, o simples avistar de suas proas, esculpidas em forma de dragão ou serpente bastava para provocar pânico entre vilas costeiras. Tecnologia usada pelos escandinavos na construção desses navios era extremamente avançada para sua época. Os drakars eram construídos com a técnica de tábuas sobrepostas, clinker built, que permitia maior flexibilidade ao casco. Isso fazia com que os navios não apenas navegassem em águas profundas, mas também suportassem ondas violentas do Atlântico Norte sem se partir. Ao mesmo tempo, seu design leve possibilitava que fossem puxados por terra em portagens, atravessando de um rio a outro, garantindo aos vikings acesso a regiões distantes e inesperadas. O uso de velas quadradas feitas de lã, reforçadas com gordura animal para resistir à água, conferia aos drakars uma velocidade surpreendente. Em condições ideais, esses navios podiam alcançar até 25 nós, algo impressionante para a Idade Média. Além disso, eram equipados com remos longos, permitindo manobras rápidas em rios estreitos ou durante ataque surpresa. Essa mobilidade deu aos vikings a capacidade de executar suas famosas incursões relâmpago, em que apareciam de forma súbita, saqueavam vilas e mosteiros e desapareciam antes que houvesse tempo para organizar qualquer defesa. Os drakars não eram apenas ferramentas de guerra. Muitos eram usados para comércio, exploração e até mesmo colonização. Graças a eles, os vikings alcançaram regiões como a Islândia, a Groenlândia e até a América do Norte, cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. A viagem de Leif Erikson até as terras de Vinland, identificadas como parte do atual Canadá, só foi possível pela versatilidade dessas embarcações. Essa expansão marítima transformou os escandinavos não apenas em guerreiros, mas também em comerciantes, conectando culturas, trocando mercadorias e espalhando sua influência por todo o continente. Os navios eram também símbolos de prestígio social. Reis e jarls, chefes tribais, exibiam navios ricamente decorados, com proas entalhadas em formas de dragões, serpentes ou outras criaturas míticas que tinham a função tanto de intimidar inimigos quanto de proteger a tripulação contra espíritos malignos. Um navio bem construído era considerado um tesouro e muitas vezes servia até como sepultura. Em alguns rituais funerários, líderes eram colocados dentro de seus navios, que eram incendiados ou enterrados junto a armas, joias e pertences pessoais, simbolizando sua passagem para o além. O papel dos drakars na supremacia viking não pode ser subestimado.
Enquanto outros povos dependiam de navios pesados e lentos, os vikings criaram um modelo naval que unia leveza, resistência e agressividade. Essa combinação lhes permitiu atacar regiões tão distintas quanto o litoral da Inglaterra, o coração da França através do rio Sena e até Constantinopla, capital do Império Bizantino. Em todos esses lugares, o choque inicial era sempre o mesmo. A visão das velas listradas surgindo no horizonte, seguida pelo som dos tambores e gritos de guerra que ecoavam quando os remadores sincronizavam suas forças. A construção dos drácars também envolvia um profundo respeito pela natureza. Os construtores navais, chamados de botbyggeri, selecionavam cuidadosamente a madeira, geralmente carvalho, escolhendo árvores que crescessem em curvas naturais, aproveitadas para moldar o casco sem enfraquecê-lo. Cada parte do navio era pensada para unir força e flexibilidade. Essa harmonia entre homem e natureza refletia a visão de mundo dos vikings. Um povo que, mesmo enfrentando mares violentos e invernos rigorosos, aprendia a usar o que o ambiente oferecia em seu favor. No entanto, não era apenas a técnica que tornava os drácars temidos, mas o espírito que eles representavam. Eram símbolos da expansão nórdica, da coragem e da busca incessante por novas terras e riquezas. Cada navio que partia carregava consigo não apenas guerreiros, mas também a essência de uma cultura que acreditava que o mar era tanto um caminho para a glória quanto para o destino inevitável. Assim, podemos afirmar que os drácars foram a maior arma dos vikings, não apenas em batalhas, mas também como instrumento de expansão cultural, comercial e até espiritual. Eles uniram tecnologia, arte e guerra em um só objeto, que se tornou a marca registrada de um dos povos mais temidos e respeitados da história. A imagem dos vikings como guerreiros ferozes e conquistadores implacáveis não é apenas fruto da imaginação popular, mas uma realidade construída a partir de séculos de incursões, batalhas e colonizações. A partir do final do século VIII, esse povo do norte iniciou uma onda de expansão que mudou para sempre a história da Europa. Eles não se limitavam às suas terras frias e rochosas, mas buscavam novos horizontes, seja para conquistar riquezas, dominar rotas comerciais ou estabelecer colônias duradouras. Um dos episódios mais emblemáticos dessa expansão aconteceu em 793, quando os vikings atacaram o mosteiro de Lindisfarne, na costa da Inglaterra. Esse ataque, que ficou registrado nas crônicas da época, marcou o início daquilo que seria conhecido como a Era Viking. Os monges indefesos e surpresos foram massacrados e as riquezas do mosteiro saqueadas. A notícia se espalhou rapidamente e o nome Viking passou a ser sinônimo de terror. Mas essa não foi uma ação isolada. Ao longo dos séculos seguintes, mosteiros, cidades costeiras e povoados foram alvo das investidas nórdicas, que se destacavam pela rapidez e brutalidade. No entanto, os vikings não eram apenas saqueadores. Eles tinham uma visão estratégica de longo prazo. Em vez de simplesmente atacar e desaparecer, muitas vezes voltavam aos mesmos locais, exigiam tributos e até se estabeleciam permanentemente. Foi o que aconteceu na Normandia, região da atual França. Em 911, o rei Carlos, o Simples, concedeu terras a um líder viking chamado Rolon, em troca de proteção contra outros ataques. Essa concessão deu origem ao Ducado da Normandia, cujo legado seria tão forte que séculos depois, seus descendentes conquistariam a própria Inglaterra. A expansão também levou os nórdicos a regiões menos prováveis. Eles navegaram pelos rios russos, como o Volga e o Dniepr, chegando até Kiev e estabelecendo relações comerciais com Bizâncio. Esses vikings que se deslocaram para o leste ficaram conhecidos como varangianos e desempenharam um papel essencial na formação do Estado russo. Muitos deles se tornaram mercenários da famosa Guarda Varangiana, uma tropa de elite que servia diretamente ao imperador bizantino em Constantinopla. Outro aspecto marcante da expansão foi a colonização de novas terras. Buscando áreas mais férteis e menos hostis do que as montanhas e fiordes da Escandinávia, os vikings fundaram colônias na Islândia e na Groenlândia. Em ambos os casos, o mar foi o elo de ligação com a pátria, mas também a barreira que transformava essas comunidades em sociedades quase independentes. Da Islândia,
partiu uma das maiores façanhas da história viking, a chegada à América do Norte. Por volta do ano 1000, Leif Erikson alcançou Vinland, identificada como parte do atual Canadá, tornando-se o primeiro europeu a pisar nessas terras, cerca de 500 anos antes de Colombo. Os ataques à Inglaterra merecem destaque especial. Durante séculos, os vikings não apenas pilharam o território, mas também criaram reinos próprios dentro da ilha. O chamado Danelaw, uma região do norte e leste da Inglaterra, ficou sob domínio viking com leis, costumes e tradições próprias. Essa convivência forçada entre anglo-saxões e escandinavos deixou marcas profundas na língua, na cultura e até nos nomes de cidades inglesas, muitos dos quais têm origem nórdica. Não podemos esquecer também os ataques ao coração da França. Em 845, os vikings, liderados por Ragnar Lodbrok, personagem lendário que mistura história e mito, chegaram até Paris navegando pelo rio Sena. O cerco só terminou quando o rei Carlos, o Calvo, pagou um pesado tributo em prata para que os invasores se retirassem. Essa prática de exigir pagamentos, chamada de Danegeld, tornou-se comum em várias regiões da Europa. Para muitos governantes, pagar os vikings era mais barato e seguro do que enfrentá-los em batalha. A supremacia naval garantida pelos Drakars, aliada à coragem e brutalidade dos guerreiros, fez dos vikings uma força quase imparável. Mas o que realmente consolidou sua expansão foi a capacidade de adaptação. Eles não apenas destruíam, mas também construíam. Não apenas saqueavam, mas também negociavam. Essa dualidade entre ferocidade e pragmatismo foi a chave de seu sucesso. Ao analisarmos a expansão viking, percebemos que ela não foi apenas militar, mas também cultural e econômica. Os escandinavos conectaram regiões distantes, levaram sua língua, mitologia e tradições para novas terras, mas também absorveram influências estrangeiras. Essa troca moldou não apenas os povos que encontraram, mas também a identidade viking, transformando-os de simples saqueadores em protagonistas de uma era de profundas mudanças na Europa. Os vikings não eram apenas guerreiros selvagens em busca de saques, como muitas vezes se imagina. Por trás da imagem de homens armados, barbudos e ferozes, havia uma sociedade bem estruturada, sustentada por leis, costumes e hierarquias que davam ordem ao caos de uma época marcada por conflitos constantes. Essa organização interna foi essencial para que conseguissem prosperar e expandir sua influência por toda a Europa e além. No topo dessa pirâmide estavam os Jarls, a nobreza viking. Eram líderes poderosos, donos de grandes propriedades e chefes de clãs. Tinham a responsabilidade de organizar expedições marítimas, administrar terras, conduzir alianças e garantir proteção ao seu povo. Um Jarl era ao mesmo tempo guerreiro e político, unindo força militar com habilidade de liderança. Sua riqueza vinha tanto da posse de terras férteis, quanto dos tesouros acumulados em saques e expedições comerciais. Ao redor deles estavam os huscarls, guerreiros leais que formavam uma guarda pessoal de elite, prontos para defender seu senhor em qualquer circunstância. Abaixo dos Jarls estavam os Carls, homens e mulheres livres que compunham a maior parte da população. Eram agricultores, criadores de gado, pescadores e artesãos. Diferente de sociedades mais rígidas, os Carls tinham voz nas assembleias comunitárias, conhecidas como Things. Nessas reuniões, que reuniam homens livres, eram discutidos desde disputas de terra até julgamentos por crimes. O Thing era uma forma primitiva de democracia, onde as decisões não dependiam apenas da autoridade de um líder, mas do consenso da comunidade. Essa tradição de debate e resolução coletiva de conflitos dava estabilidade social em uma era de incertezas. Na base da sociedade estavam os thralls, ou escravos. Muitos deles eram prisioneiros capturados em expedições de guerra. Outros caíam nessa condição por dívidas, ou nasciam já como thralls. Eles realizavam o trabalho pesado nas fazendas, nas casas e até nas embarcações. Apesar de ocuparem o nível mais baixo da hierarquia, havia espaço para a ascensão. Um thrall podia comprar sua liberdade, ser libertado por seu senhor ou conquistar reconhecimento por atos de coragem. Essa possibilidade, embora rara, demonstrava certa flexibilidade social dentro da cultura viking.
O sistema legal viking também era surpreendentemente avançado para sua época. No início, as leis eram transmitidas de forma oral, memorizadas por homens conhecidos como lögsogumadr, ou recitadores da lei. Durante os things, eles lembravam a comunidade das normas vigentes, garantindo que fossem respeitadas. As punições variavam de acordo com o crime. Pequenos delitos eram pagos com multas. Crimes graves exigiam compensações financeiras às famílias prejudicadas. E em casos extremos, o culpado era banido, perdendo sua honra e sendo expulso da comunidade. Esse tipo de justiça tinha como objetivo evitar a violência descontrolada, embora a vingança entre clãs ainda fosse uma prática comum. Um dos valores mais importantes era a honra. Perder a honra era pior do que perder a própria vida, pois significava perder o respeito e o lugar na comunidade. Disputas de honra podiam ser resolvidas em holmgangs, duelos formais em que dois homens se enfrentavam para restaurar sua reputação. A palavra dada tinha força de lei e a lealdade ao clã era sagrada. Esse senso de honra moldava o comportamento e mantinha a coesão social, mesmo em tempos de grandes tensões. As mulheres vikings tinham uma posição surpreendentemente respeitada para os padrões medievais. Podiam herdar propriedades, administrar negócios e até pedir divórcio. Quando os homens partiam em expedições que duravam meses ou anos, cabia às mulheres manter a fazenda, cuidar dos filhos e administrar a economia local. Essa autonomia feminina era um reflexo da necessidade prática de sobrevivência em uma sociedade constantemente em movimento. As sagas nórdicas, inclusive, relatam figuras femininas de grande influência, como líderes de clãs e até guerreiras conhecidas como skjaldmös. A vida comunitária era marcada por rituais e celebrações. As blots, cerimônias religiosas em honra aos deuses, reuniam toda a comunidade em banquetes, sacrifícios e oferendas. Nessas ocasiões, o consumo de hidromel e cerveja reforçava o espírito de união, enquanto os skalds, poetas e contadores de histórias transmitiam oralmente as sagas e feitos heróicos. Era nesses encontros que as hierarquias se reafirmavam, alianças eram consolidadas e a identidade viking se fortalecia. Assim, ao observarmos de perto a sociedade viking, percebemos que ela não era apenas sustentada pela violência ou pela espada, mas também por um complexo sistema de leis, hierarquias e tradições que davam coesão a um povo aventureiro e guerreiro. Sem essa base social estruturada, os vikings dificilmente teriam deixado o legado cultural e histórico que ecoa até hoje em nosso imaginário. As Ilhas Britânicas e a França foram, sem dúvida, dois dos principais palcos da presença viking durante a Era Nórdica. Nessas regiões, os escandinavos não apenas realizaram saques devastadores, mas também deixaram marcas profundas em termos culturais, linguísticos, políticos e sociais. A interação entre vikings, saxões, celtas e francos transformou o curso da história europeia e redefiniu fronteiras e identidades nacionais. O episódio que marcou o início da chamada Era Viking ocorreu em 793, com o ataque ao mosteiro de Lindisfarne, na costa da Inglaterra. O local era considerado sagrado e abrigava monges indefesos. Quando os vikings desembarcaram, incendiaram o mosteiro e massacraram seus habitantes, levando consigo riquezas e relíquias. A brutalidade do ataque chocou toda a cristandade e fez os cronistas da época registrarem os escandinavos como flagelo de Deus. Esse evento foi apenas o primeiro de uma série de incursões que se espalhariam por toda a Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. A Inglaterra foi uma das regiões mais impactadas. Durante o século IX, os vikings não se contentaram apenas em pilhar cidades, mas estabeleceram o chamado Danelau, uma vasta área no norte e leste do país que ficou sob controle escandinavo. Nessa região, leis, costumes e até a língua nórdica se misturaram com as tradições anglo-saxãs. Muitas cidades inglesas, como York, tiveram seu crescimento acelerado sob domínio viking, transformando-se em centros comerciais vibrantes. O legado linguístico ainda é perceptível. Dezenas de palavras e nomes de lugares na Inglaterra atual têm origem nórdica,
Os reis anglo-saxões, por sua vez, tentaram resistir a essa expansão. Um dos mais famosos foi Alfred o Grande, que após várias derrotas, conseguiu reorganizar a defesa do reino de Wessex e frear o avanço escandinavo. A rivalidade entre vikings e anglo-saxões moldou a formação da Inglaterra medieval, criando tanto conflitos sangrentos quanto momentos de cooperação. Muitos vikings chegaram a se converter ao cristianismo e firmaram alianças matrimoniais com nobres locais, o que facilitou sua integração. Na Irlanda, os vikings fundaram cidades que se tornariam estratégicas para o futuro do país. Dublin, por exemplo, começou como um assentamento viking no século IX, prosperando graças ao comércio marítimo e às conexões com outras partes da Europa. Outras cidades como Waterford, Cork e Limerick também têm origens nórdicas. Os escandinavos não apenas deixaram descendentes, mas também moldaram a paisagem urbana da Irlanda, influenciando sua política e economia durante séculos. Na Escócia, os vikings se estabeleceram principalmente nas ilhas Órcades, Shetland e Hébridas. Nessas regiões, a cultura nórdica se sobrepôs à celta, criando uma fusão de tradições que persistiu por gerações. O casamento entre chefes vikings e líderes locais fortaleceu laços e garantiu a permanência de suas comunidades. Até hoje, muitas tradições escocesas têm raízes escandinavas, refletindo o impacto duradouro da presença viking. A influência dos vikings também foi marcante na França, especialmente através do rio Sena. No ano de 845, uma frota liderada pelo lendário Ragnar Lodbrok chegou até Paris. O cerco à cidade foi tão ameaçador que o rei Carlos, o Calvo, preferiu pagar um alto tributo em prata para que os invasores se retirassem. Esse episódio marcou o início de uma prática conhecida como Danegeld, em que governantes pagavam tributos aos vikings para evitar saques. Com o tempo, no entanto, a relação entre francos e escandinavos evoluiu. Em 911, o rei Carlos o Simples fez um acordo com o líder viking Rolon, concedendo-lhe terras na região da Normandia em troca de sua lealdade e proteção contra outros ataques nórdicos. Esse pacto deu origem ao Ducado da Normandia, um dos legados mais duradouros da presença viking na Europa. Os descendentes de Rolon se integraram à nobreza franca e poucos séculos depois, um deles, Guilherme o Conquistador, lideraria a invasão da Inglaterra em 1066, mudando radicalmente a história do país. Esse processo de integração mostra como os vikings não eram apenas saqueadores, mas também colonizadores e construtores. Em todas as regiões que ocuparam, deixaram vestígios culturais profundos. A língua inglesa herdou palavras como sky, egg e window do nórdico antigo. Tradições jurídicas, como o direito consuetudinário, também foram influenciadas pelo sistema escandinavo. Além disso, a reputação guerreira e a visão pragmática dos vikings moldaram a política das regiões que dominaram. Assim, o impacto viking nas Ilhas Britânicas e na França não pode ser reduzido apenas a invasões sangrentas. Ele envolveu destruição e violência, mas também fundação de cidades, integração cultural e transformações políticas de longo alcance. Os vikings foram ao mesmo tempo conquistadores temidos e vizinhos assimilados, deixando um legado que ainda ecoa nas identidades nacionais desses países. Em uma sociedade como a viking, onde a escrita ainda era limitada e os registros formais escassos, a palavra falada tinha um poder imenso. Era através dela que os conhecimentos eram transmitidos, que as tradições se perpetuavam e que os feitos de guerreiros e líderes se tornavam eternos. No coração dessa cultura estava a arte das sagas, histórias orais que misturavam fatos reais, lendas e mitos, funcionando como uma ponte entre a memória coletiva e o imaginário. As sagas não eram simples contos para distrair durante as noites longas de inverno. Eram verdadeiros manuais de identidade, moldando a visão que os vikings tinham de si mesmos e do mundo. Através delas, preservavam-se genealogias de famílias poderosas, narravam-se conquistas em terras distantes e descreviam-se as façanhas de deuses e heróis. Cada saga era, ao mesmo tempo, registro histórico e expressão literária, carregada de simbolismo e emoção. O papel dos scouts era central nesse processo. Esses poetas, mestres da palavra,
eram responsáveis por recitar as sagas em banquetes, assembleias e rituais. Suas narrativas eram construídas em versos ritmados, com metáforas sofisticadas e imagens poéticas que impressionavam a plateia. Não havia papel nem pergaminho que garantisse a sobrevivência da história. Era a memória do Skald, seu talento em declamar e a tradição oral que asseguravam que as histórias fossem passadas de geração em geração. As sagas podem ser divididas em diferentes categorias. Havia as sagas lendárias que misturavam mitos, heróis e criaturas fantásticas. As sagas dos reis, que exaltavam as façanhas de monarcas escandinavos. E as sagas islandesas, que relatavam o cotidiano de famílias e clãs, mostrando disputas, rivalidades e valores da sociedade nórdica. Também existiam as sagas de viagens, como a de Leif Erikson, que registrava a chegada dos vikings à América do Norte. Em Vinland. Essas narrativas não apenas exaltavam os feitos militares, mas também ensinavam valores essenciais. Através das histórias, os jovens aprendiam sobre coragem, lealdade, hospitalidade e justiça. Ao mesmo tempo, eram alertados sobre os perigos da traição, da cobiça e da desonra. Assim, as sagas funcionavam como um código moral, guiando o comportamento e reforçando a importância da honra, pilar da vida viking. Outro ponto fundamental é que as sagas davam sentido à vida e à morte. Para os vikings, a existência não terminava no campo de batalha. Um guerreiro podia cair, mas se suas ações fossem narradas e lembradas, sua glória seria eterna. Era por meio da saga que ele conquistava o ingresso simbólico em Valhalla, o Salão dos Heróis em Asgard. Dessa forma, morrer era aceitável, desde que a memória fosse preservada pela palavra falada. Com o avanço da cristianização no norte da Europa, muitas dessas histórias começaram a ser registradas por escrito, principalmente na Islândia. Monges e escribas, interessados em preservar o passado, compilaram textos que hoje conhecemos como Edda Poética e Edda em prosa. Esses documentos se tornaram as principais fontes da mitologia nórdica, reunindo poemas e narrativas sobre deuses como Odin, Thor, Loki e Freyja. Graças a esse esforço, grande parte do universo cultural viking sobreviveu até os nossos dias. A influência das sagas não parou na Idade Média. Séculos mais tarde, durante o romantismo do século XIX, artistas e intelectuais redescobriram essas histórias, usando-as como inspiração para pinturas, romances e até óperas grandiosas, como as de Richard Wagner. As lendas de dragões, batalhas apocalípticas como o Ragnarök e heróis destemidos passaram a fazer parte do imaginário europeu, moldando inclusive a literatura e o cinema modernos. Ainda hoje, estudiosos e arqueólogos veem nas sagas uma fonte riquíssima de informação. Embora contenham exageros e elementos míticos, elas revelam muito sobre a mentalidade, os costumes e a visão de mundo dos escandinavos. Detalhes aparentemente fantasiosos encontram confirmação em achados arqueológicos, como a colonização da Groenlândia e a chegada à América. Isso mostra que, por trás da lenda, havia sempre um núcleo de verdade. Assim, podemos afirmar que as sagas eram a alma da cultura viking. Mais do que histórias, eram uma forma de eternizar a memória, de ensinar valores e de conectar gerações. Sem elas, muito do que sabemos hoje sobre esse povo guerreiro, explorador e poeta teria desaparecido nas brumas do tempo. As sagas não apenas preservaram o passado, elas deram aos vikings a eternidade que tanto buscavam em vida e em morte. Toda civilização que alcança seu auge, inevitavelmente enfrenta também o seu declínio. Com os vikings não foi diferente. Depois de quase 3 séculos de expansão, conquistas e colonizações, o poder escandinavo começou a enfraquecer a partir do século XI. A era viking, marcada pelo terror dos Drakars nas costas da Europa, cedeu espaço a um novo tempo, em que a integração, a cristianização e as mudanças políticas transformaram radicalmente a vida nórdica. Uma das principais causas do declínio foi a cristianização da Escandinávia. Durante séculos, os vikings viveram guiados por seus deuses, Odin, Thor, Freyja e muitos outros, e pela crença em Valhalla. No entanto, a pressão externa das potências cristãs da Europa, aliada à conversão de reis escandinavos, mudou completamente a base cultural viking. Quando reis como Olavo Tryggvason e Olavo,
o santo da Noruega, adotaram o cristianismo e o impuseram aos seus súditos, as antigas práticas religiosas foram sendo suprimidas. A conversão não apenas modificou a espiritualidade, mas também trouxe os vikings para dentro do sistema político europeu medieval, minando a autonomia cultural que sustentava seu modo de vida. Outro fator determinante foi a resistência das potências locais. Durante os primeiros séculos de incursões, mosteiros e vilas eram alvos fáceis para os guerreiros do norte, mas com o tempo, reinos como a Inglaterra e a França aprenderam a se defender. Castelos de pedra começaram a ser construídos em pontos estratégicos, tornando as invasões mais difíceis. Exércitos passaram a ser mais organizados e, em muitos casos, passaram a enfrentar os vikings de igual para igual. Um exemplo notável foi a vitória do rei inglês Alfred, o Grande, que conseguiu deter o avanço nórdico no século IX e estabeleceu bases sólidas para a unificação da Inglaterra. A própria integração dos vikings em outras sociedades também contribuiu para o declínio. Muitos se fixaram permanentemente em regiões como Normandia, Inglaterra, Irlanda e Rússia. Ao se misturarem com as populações locais, casando-se, adotando novos costumes e convertendo-se ao cristianismo, os escandinavos perderam gradualmente sua identidade distinta de conquistadores. O caso da Normandia é emblemático. Os descendentes de Rolon tornaram-se duques franceses, e no século XI, Guilherme, o Conquistador, um normando de origem viking, invadiu a Inglaterra não mais como viking, mas como parte da nobreza feudal europeia. Internamente, a Escandinávia também passou por mudanças estruturais. À medida que os reinos da Noruega, Dinamarca e Suécia se consolidaram, a velha tradição de clãs independentes e expedições autônomas perdeu força. Os reis centralizaram o poder, controlaram os recursos e muitas vezes desencorajaram expedições de saque, preferindo estabelecer tratados de paz e alianças políticas com outros reinos cristãos. Essa centralização enfraqueceu a antiga liberdade dos guerreiros vikings, transformando-os em súditos de monarquias cada vez mais alinhadas ao modelo feudal europeu. Outro ponto crucial foi a mudança no comércio. Durante a era viking, os escandinavos dominaram rotas marítimas que iam do Mar do Norte ao Mediterrâneo, passando por Bizâncio e chegando até o Oriente Médio. No entanto, conforme outros povos consolidaram seus próprios sistemas de comércio, a supremacia viking nos mares foi diminuindo. Além disso, a geografia hostil da Escandinávia limitava suas possibilidades de expansão agrícola, forçando-os a depender cada vez mais de contatos externos. Quando esses contatos passaram a ser controlados por potências mais organizadas, os vikings perderam seu papel central como mediadores econômicos. O golpe final veio em batalhas específicas que simbolizaram o fim da era viking. Em 1066, o rei norueguês Harald Hardrada tentou conquistar a Inglaterra, mas foi derrotado na Batalha de Stamford Bridge. Esse episódio é frequentemente citado como o marco que encerra a era dos grandes ataques nórdicos. Poucos meses depois, outro evento mudaria a história da Inglaterra: a vitória de Guilherme, o Conquistador, na Batalha de Hastings. Curiosamente, enquanto um rei viking fracassava, um descendente de vikings triunfava, mas já dentro da lógica feudal europeia. Apesar do declínio militar e político, os vikings não desapareceram. Seu legado permaneceu vivo, diluído nas sociedades que ajudaram a moldar. A língua, os costumes, os nomes e até aspectos da organização legal e social sobreviveram, influenciando o desenvolvimento de regiões como Inglaterra, França, Rússia e Escócia. No entanto, como civilização independente, a era viking havia chegado ao fim, dando lugar a um novo período histórico em que os escandinavos seriam parte integrante da Europa cristã medieval. O fim da era viking não deve ser visto apenas como um declínio, mas como uma transformação. De guerreiros saqueadores, os nórdicos se tornaram agricultores estáveis, mercadores respeitados e nobres integrados às cortes europeias. A chama que os levou a cruzar mares e desafiar impérios não se apagou por completo. Ela se transformou em novas formas de poder, menos selvagens, mas igualmente influentes. Antes de mergulharmos no encerramento desta história,
quero te pedir uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Se você chegou até aqui, significa que gosta desse tipo de conteúdo profundo e envolvente. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que estamos preparando. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo roteiros completos, bem pesquisados e cheios de detalhes que você não encontra em qualquer lugar. E claro, comenta aqui embaixo qual parte da história dos Vikings mais chamou a sua atenção. Agora vamos juntos entender como a memória desse povo guerreiro continua viva até hoje. Os Vikings podem ter desaparecido como civilização independente, mas sua presença nunca deixou de ecoar na história, na cultura e até mesmo no imaginário popular. O legado que construíram vai muito além de pilhagens e batalhas sangrentas. Ele está presente em tradições, na língua, em nomes de lugares e até no modo como vemos a coragem, a honra e a aventura. E talvez o mais fascinante seja perceber como um povo que foi temido por séculos acabou se transformando em inspiração para gerações posteriores. Um dos maiores legados está na toponímia. Diversas regiões da Inglaterra, Escócia e Irlanda ainda carregam nomes de origem nórdica. Terminações como Bay, que significa vila, e Thorpin, aldeia, são heranças diretas dos assentamentos vikings. Palavras do cotidiano também foram incorporadas ao inglês moderno, como sky, egg e knife, todas com raízes na antiga língua nórdica. Essa influência linguística é um testemunho da integração cultural que ocorreu durante os séculos de presença escandinava na Europa. Além disso, os vikings também deixaram uma marca profunda na estrutura política e social de muitas regiões. O famoso Danelaw na Inglaterra, área dominada por leis nórdicas, introduziu práticas jurídicas e administrativas que moldaram parte do sistema inglês. Na Islândia, a tradição da Althing, uma das primeiras assembleias parlamentares do mundo, remonta à era viking e permanece ativa até hoje como símbolo de democracia e organização social. Na cultura popular, os vikings ressurgiram com força total nos últimos séculos. A literatura romântica do século XIX resgatou a imagem desses guerreiros, muitas vezes exagerando seus traços heróicos. No século XX, o cinema e a televisão deram nova vida a esses personagens, transformando-os em ícones culturais. Séries como Vikings e The Last Kingdom, junto com filmes épicos, reacenderam o interesse global pelo modo de vida escandinavo. Embora muitas dessas produções misturem realidade com ficção, elas ajudaram a consolidar a imagem dos nórdicos como símbolos de bravura, honra e liberdade. Outro ponto fascinante é o impacto na música e nas artes. O metal nórdico, por exemplo, incorporou temas vikings em suas letras e estéticas visuais, transformando a herança escandinava em um movimento cultural contemporâneo. Festivais dedicados à recriação histórica atraem milhares de pessoas todos os anos, onde participantes revivem batalhas, constroem aldeias e mantêm viva a memória dos ancestrais. Essa busca por reconexão mostra como os vikings deixaram de ser lembrados apenas como saqueadores e passaram a representar identidade, raízes e orgulho cultural. Do ponto de vista arqueológico, novas descobertas continuam revelando detalhes surpreendentes sobre seu cotidiano. Escavações na Escandinávia, Inglaterra e Rússia trazem à tona navios, armas, joias e até restos humanos que ajudam a reconstruir com precisão a vida desse povo. O fascínio moderno pelos vikings também alimenta pesquisas acadêmicas, reforçando a ideia de que seu legado vai muito além do mito e toca diretamente na formação da Europa medieval e moderna. É impossível falar do legado viking sem mencionar sua influência sobre o conceito de exploração e coragem. Eles foram navegadores excepcionais, desafiando mares perigosos e alcançando terras muito antes de outros povos europeus. A chegada à América do Norte, séculos antes de Cristóvão Colombo, é um lembrete de como o espírito aventureiro dos nórdicos estava à frente de seu tempo. Esse feito, confirmado por achados em Lancel Meadows, no Canadá, transforma a narrativa histórica e dá aos vikings um papel pioneiro nas grandes descobertas marítimas. Mas talvez o maior legado seja o impacto simbólico. Para muitos, os vikings representam a resistência diante das dificuldades, a coragem de enfrentar o desconhecido
e a busca incessante por glória e reconhecimento. Essa imagem continua atraindo pessoas em todo o mundo, seja em estudos acadêmicos, em práticas esportivas inspiradas em sua disciplina, ou simplesmente no fascínio por suas histórias e mitologias. Assim, mesmo que a era Viking tenha oficialmente terminado há quase 1000 anos, a essência desse povo jamais desapareceu. Ela foi absorvida, transformada e reinterpretada, atravessando séculos até se tornar parte de quem somos hoje. Cada vez que ouvimos uma história sobre Odin, vemos um navio esculpido ou assistimos a uma série sobre esses guerreiros, estamos revivendo um legado que continua vivo e pulsante. E é justamente esse legado que nos mostra que a história nunca morre. Ela apenas muda de forma, se adapta e continua inspirando. Os vikings talvez tenham guardado suas espadas, mas sua memória permanece afiada, pronta para nos lembrar de que o espírito humano, quando guiado pela coragem, pode atravessar oceanos e deixar marcas eternas no mundo.